Você já se sentiu no meio de uma situação em que a verdade parecia impossível de ser dita? E se a verdade, no final, tivesse o poder de mudar tudo? Era uma manhã cinzenta, com o céu carregado de nuvens pesadas, como se o próprio clima estivesse refletindo a tensão que permeava a pequena sala de tribunal. O ar estava denso, e o som do relógio na parede parecia marcar o ritmo de uma ansiedade crescente. Todos os presentes, sem exceção, pareciam entender a gravidade do momento. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. O tribunal, que geralmente era um lugar de debates legais e protocolos formais, estava agora imerso em um silêncio absoluto, como se até mesmo as paredes se calassem diante da situação em curso. No centro da sala, o juiz se erguia em sua cadeira, uma figura austera e imponente. Seu rosto severo e sua postura rígida faziam-no parecer alguém que não aceitava desculpas, que não tinha espaço para fraquezas. Ele era conhecido por sua linha dura e por suas decisões severas, que raramente agradavam a todos. Mas, naquele momento, os olhos de todos estavam fixos nele. Sua presença parecia dominar o ambiente, e seu olhar afiado parecia escanear cada detalhe da cena, como se buscasse entender a profundidade dos acontecimentos que o haviam levado até ali. À sua frente, de cabeça baixa e com o olhar perdido, estava o acusado. O homem, vestido com um terno escuro, tentava manter a compostura, mas sua postura curvada e as mãos amarradas denunciavam o peso de sua angústia. Ele era um pai, alguém que, até aquele momento, havia sido visto pela comunidade como respeitável, um homem de família, dedicado e com um bom histórico. Mas as circunstâncias o haviam colocado ali, no centro de uma acusação que desafiava todas as expectativas que as pessoas tinham sobre ele. O que o havia levado até esse ponto? O que poderia justificar a situação em que ele se encontrava? As perguntas se multiplicavam, mas nenhuma resposta parecia capaz de trazer alívio. A sala estava carregada de tensão. À direita, um grupo de advogados murmurava entre si. Seus rostos estavam tensos, os dedos inquietos nos papéis, tentando entender como aquele homem, que outrora parecia ter a vida perfeitamente controlada, se encontrava agora em uma situação tão delicada. Eles sabiam que o caso não seria simples, que a defesa seria difícil. Havia muitos fatores que entravam em jogo, muitos aspectos emocionais, mas também legais, que precisavam ser considerados. Mas, acima de tudo, o que mais os preocupava era o fato de que o homem diante deles parecia estar perdido. Ele não parecia ter um plano claro, e suas palavras, quando pronunciadas, vinham em murmúrios, sem firmeza, como se ele mesmo duvidasse da sua própria versão dos eventos. Do lado esquerdo, havia uma garotinha de apenas 7 anos. Seus olhos, grandes e inocentes, estavam fixos no pai. Ela estava sentada com a postura de quem tenta entender o que está acontecendo, mas não consegue compreender a totalidade da situação. Seus cabelos loiros estavam cuidadosamente trançados, e seu vestido rosa, ligeiramente amassado, refletia a fragilidade de sua idade. Ela parecia uma criança qualquer, em uma sala que não deveria estar ali, mas sua presença dava um tom ainda mais sombrio àquele tribunal. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que seu pai estava em apuros. Ela olhava com um misto de amor e confusão, como se fosse impossível para ela compreender o motivo de sua tristeza, mas, ao mesmo tempo, querendo desesperadamente que ele soubesse o quanto ela ainda o amava. O pai, com as mãos atadas à frente, olhou para baixo, evitando os olhos da filha. Seu arrependimento era evidente, mas algo mais profundo também se passava. O medo, a vergonha, a culpa, todas essas emoções estavam contidas em sua expressão, mas ele parecia incapaz de expressar suas verdadeiras emoções.
Ele não sabia como dizer o que estava sentindo. Não sabia como encontrar palavras para explicar para sua filha por que ele estava ali, naquele lugar, sendo julgado por algo que havia feito. Talvez, em algum lugar dentro dele, ele soubesse que sua vida, da maneira como era, havia acabado. Mas a parte de sua alma que ainda se importava com sua filha queria que ela o visse apenas como o pai que ele sempre fora, o homem que a amava incondicionalmente. A sala de tribunal parecia estar congelada no tempo, com todos esperando, cada um de uma forma diferente. O advogado de defesa mexia nas folhas de papel à sua frente, tentando encontrar uma maneira de suavizar a situação, de trazer algum tipo de esperança para aquele homem que parecia perdido. O promotor, por outro lado, estava tenso, aguardando o momento certo para apresentar as provas, para detalhar os motivos pelos quais o acusado estava sendo julgado. Ele sabia que a acusação era grave, e sabia que as consequências poderiam ser irreparáveis. Mas havia algo mais no ar, uma sensação de que, por mais que a justiça fosse o foco principal, ninguém ali estava realmente preparado para o que aconteceria a seguir. A menina, com os olhos fixos no pai, deu um pequeno passo à frente, como se quisesse alcançá-lo. Mas os guardas de segurança, presentes na sala para garantir que a ordem fosse mantida, estavam atentos e impediram que ela se aproximasse mais. A criança, então, recuou, mas não tirou os olhos do pai. Seu olhar era puro e cheio de fé, algo que contrastava com a escuridão da situação. Ela acreditava nele. Ela acreditava que ele poderia superar tudo aquilo. Mas o pai, por dentro, já sabia que havia cometido um erro irreparável, algo que talvez nunca fosse capaz de consertar. O juiz, observando a cena, não disse nada. Ele era imparcial, mas a dor na sala era palpável, e ele sabia que aquele julgamento não era apenas sobre a lei, mas sobre vidas, sentimentos e sobre a fragilidade humana. Ele não era insensível, mas também sabia que seu papel era seguir o protocolo e tomar a decisão mais justa, sem se deixar levar pela emoção do momento. Seus olhos se voltaram para os papéis à sua frente, tentando se concentrar no processo, na lógica, mas algo em seu olhar parecia perdido. Algo naquele momento mexia com ele, como se a história pessoal do homem diante dele fosse mais do que um simples caso a ser julgado. O acusado ainda mantinha a cabeça baixa, os ombros curvados, como se o peso do mundo estivesse sobre ele. Ele não conseguia encontrar forças para levantar o olhar, não conseguia olhar para sua filha sem sentir a dor do que havia feito. A garota, por outro lado, parecia não entender completamente a magnitude do momento, mas sabia que o pai estava em dificuldades. Ela queria, de todo o coração, correr até ele e abraçá-lo, garantir-lhe que tudo ficaria bem. Mas sabia, intuitivamente, que seu pai não estava em condições de ser consolado. Ele estava perdido, e isso a deixava mais triste do que qualquer outra coisa. Enquanto o julgamento seguia, o ambiente na sala parecia se tornar ainda mais carregado. O juiz, ainda imperturbável, fez uma breve pausa antes de continuar com os procedimentos. O peso da situação não escapava de ninguém. Cada palavra dita, cada olhar trocado, era carregado de uma profundidade emocional que não poderia ser ignorada. Mas ninguém ali sabia exatamente como as coisas terminariam. O que poderia acontecer com o homem ali sentado, o que acontecerá com a pequena menina que o amava, e o que seria da vida deles após aquele dia. O silêncio se estendia, quebrado apenas pelo som do martelo do juiz, que, quando fosse batido, traria a conclusão final de uma história que mudaria tudo. O juiz, um homem de aparência imponente e comportamento inflexível, observava com um olhar atento o acusado. Conhecido por sua postura rígida e pela impassibilidade diante das situações mais emocionais, ele não parecia se deixar abalar pelas palavras desesperadas do réu.
Seus olhos penetrantes estavam fixos no homem diante dele, como se buscassem algo mais profundo, algo que revelasse a verdade oculta por trás de toda a fachada. Senhor, você está aqui porque suas mentiras finalmente o alcançaram, disse o juiz, com sua voz grave e autoritária, fazendo com que o acusado encolhesse os ombros. O que tem a dizer para se defender? Questionou, com uma pontada de desdém em suas palavras. Era claro que ele já não acreditava nas desculpas ou justificativas apresentadas. O acusado, um homem que há muito tempo deixará de ser o reflexo do que um dia sonhara ser, levantou a cabeça, tentando reunir coragem. Sua voz estava trêmula, suas mãos suavam copiosamente. Sentia-se como se estivesse diante de uma tempestade que não poderia controlar. Ele sabia que o julgamento de sua vida estava sendo feito ali, naquele tribunal, onde sua verdade e suas mentiras se entrelaçavam de maneira inextricável. Com um suspiro pesado, ele começou a falar. Eu sei que cometi erros, disse, tentando manter a compostura. A vida não foi fácil para mim. Eu fiz o que podia para proteger os meus, para garantir que minha família tivesse o que precisava. Não foi por mal, eu juro. Eu só queria que as coisas parecessem bem para todos. As palavras saíam de sua boca de forma entrecortada, como se ele estivesse tentando encontrar algo para se agarrar. Ele pausou, sentindo o peso de sua própria consciência esmagá-lo. O que ele disse a seguir foi ainda mais difícil de admitir, mas ele precisava falar. Eu menti. Eu menti muito. Mas às vezes, as mentiras são necessárias, não são? Para manter as aparências, para evitar mais dor, para evitar o sofrimento de quem amamos. O acusado fez uma pausa prolongada, seu olhar perdido em um espaço distante, como se estivesse rememorando cada mentira que contará. Eu não queria que as pessoas vissem a verdade, não porque eu fosse egoísta, mas porque eu achava que isso as protegeria, continuou, sua voz vacilante. Eu não queria que minha família visse que eu falhei, que eu estava falido, que eu não conseguia manter o que havia prometido. Seus olhos começaram a lacrimejar, mas ele fez um esforço visível para conter as lágrimas. A vergonha o consumia por dentro, um sentimento amargo e sufocante. Ele sabia que não podia voltar atrás, sabia que o que fizera já estava feito, e a culpa estava pesada sobre seus ombros. Mas, à medida que ele continuava a se justificar, suas palavras começaram a se perder. Elas ficavam cada vez mais desconexas. Cada frase parecia mais confusa que a anterior. O homem estava sobrecarregado pela vergonha, e a culpa de suas ações passadas parecia tomar conta de sua mente de forma avassaladora. Ele mal conseguia se expressar de forma clara, suas palavras se atropelando enquanto sua mente tentava processar o turbilhão de emoções que se agitavam dentro de si. O ambiente no tribunal ficou silencioso. As pessoas ao redor, que até então pareciam ansiosas por ouvir as palavras do acusado, agora observavam com uma sensação de desconforto crescente. Alguns olhavam entre si, outros desviavam o olhar, desconfortáveis com a vulnerabilidade daquele homem que agora estava completamente exposto, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E foi nesse momento, quando as palavras do acusado começaram a se perder na confusão de seus próprios pensamentos, que algo inesperado aconteceu. Uma brisa fria atravessou a sala, causando um leve arrepio nas pessoas que estavam presentes. As cortinas do tribunal se moveram levemente, e todos os olhares se voltaram para o centro da sala. O acusado, ainda balbuciando, não percebeu imediatamente, mas seus olhos se arregalaram quando viu a figura que agora se aproximava lentamente. Era um homem de aparência austera, mas seus olhos, ao contrário dos do juiz,
pareciam mostrar uma compreensão profunda, como se ele soubesse exatamente o que aquele homem estava vivendo. O acusado parou de falar, e por um instante, a sala inteira ficou em um silêncio profundo, como se todos estivessem aguardando algo significativo. O juiz, surpreso, franziu as sobrancelhas e olhou para o homem misterioso que havia acabado de entrar. "Quem é você?" perguntou, sua voz agora mais suave, como se estivesse tentando entender a situação. O homem não respondeu de imediato. Ele apenas permaneceu em silêncio, observando o acusado com uma intensidade que parecia penetrar na alma daquele homem quebrado. O acusado, por sua vez, sentiu uma onda de alívio ao ver aquela figura. Era como se, de alguma forma, aquele homem tivesse vindo para oferecer-lhe uma espécie de consolo silencioso. Ele não sabia quem ele era, mas sentia que algo na presença daquela pessoa fazia com que sua vergonha e culpa diminuíssem, mesmo que um pouco. Como se aquele homem, em sua simplicidade, compreendesse o peso da luta interna que ele travava. O juiz, ainda confuso, olhou para os outros presentes, tentando entender o que estava acontecendo. "Este é o seu defensor?" perguntou, sua voz agora com um tom de dúvida. O homem misterioso, sem mover um músculo, apenas balançou a cabeça lentamente, como se dissesse não, mas sem dizer uma palavra. A tensão no ambiente aumentou. O acusado, agora mais focado, sentiu uma força diferente se manifestando dentro de si. Como se aquele homem, mesmo sem dizer uma palavra, tivesse acalmado sua tempestade interna. Ele olhou para o juiz, agora com os olhos mais focados, com uma sensação de clareza que ainda não havia experimentado durante todo o julgamento. Foi então que o juiz, ainda desconcertado com a presença do homem enigmático, se inclinou um pouco para a frente, sua voz um pouco mais baixa, mas cheia de autoridade. "Você tem mais algo a dizer?" perguntou, talvez tentando entender a nova energia que pairava no ar. O acusado, com um olhar mais firme e uma voz mais estável, finalmente respondeu: "Eu cometi erros, senhor. Erros dos quais não posso voltar atrás. Mas sei agora que a verdade sempre será mais forte, mesmo que tenha que enfrentar as consequências." O juiz, observando o acusado, parecia hesitar por um momento, como se aquilo fosse a primeira vez em muito tempo que ele se deparava com uma resposta genuína de alguém que realmente havia reconhecido seus próprios erros. O silêncio que se seguiu foi profundo e pesado. Todos pareciam esperar uma palavra do juiz, um veredicto final, mas, de alguma forma, todos sabiam que aquele momento havia mudado algo. Algo que nem o juiz nem o acusado poderiam controlar. A garotinha, que até então ficava em silêncio, levantou-se abruptamente de seu banco, interrompendo a sala inteira. "Papai está mentindo." A voz dela, embora pequena e doce, ressoou com uma verdade tão pura que fez o juiz parar imediatamente, e todos na sala olharam em sua direção. O pai, que antes parecia derrotado, olhou para a filha com um olhar de incredulidade. Ela avançou, com passos firmes, e continuou, sua voz agora mais clara: "Não é a verdade, papai. Você está dizendo coisas que não são verdadeiras. A mamãe não foi embora por causa de um acidente. Ela foi embora porque você fez algo muito errado. Não foi uma mentira só agora. Foi uma mentira desde o começo." O silêncio tomou conta da sala. Todos ficaram paralisados com o que acabaram de ouvir. O juiz, com sua expressão severa, levantou uma sobrancelha, já imaginando o que estava por vir. Ele nunca esperava ouvir algo tão inesperado, mas sua postura não vacilou. A menina, olhando diretamente para seu pai, disse: "Papai,
Você me disse que a mamãe foi embora porque estava com medo, mas não era isso. Ela foi embora porque você fez algo muito ruim. Eu sei de tudo. Eu vi tudo. E agora você tem que falar a verdade. A verdade vai libertar a gente. O homem olhou para sua filha, lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Ele sabia que havia falhado, não só com ela, mas também com Deus. Ele tinha mentido, escondido segredos, e agora, diante dessa criança tão pura e corajosa, a verdade não poderia mais ser evitada. O juiz, agora mais suave, perguntou: Senhor, você deseja admitir o que fez? Você está pronto para enfrentar a verdade, por mais dolorosa que ela seja? O homem, com a voz entrecortada pela emoção, olhou para sua filha e então para o juiz. Foi como se, pela primeira vez em muito tempo, ele fosse capaz de ver sua vida de uma forma diferente. A culpa que o havia consumido por tanto tempo estava finalmente à vista, e ele sabia que, se quisesse uma chance de redenção, teria que deixar as mentiras para trás. Sim, respondeu ele, a voz falhando. Eu menti. Eu estava tentando proteger minha família das minhas próprias falhas, mas a única pessoa que estava me machucando, além de mim mesmo, era minha filha. Eu estava fugindo da verdade, e agora vejo que a verdade é a única coisa que pode nos salvar. O juiz se levantou e, com uma voz tranquila, disse: A verdade pode ser dolorosa, mas é também o que nos cura. O perdão vem com o reconhecimento da verdade e com a disposição de recomeçar. Senhor, sua jornada para a redenção começa agora. O homem caiu de joelhos diante da filha e do juiz, finalmente livre do peso das mentiras que o haviam aprisionado por tanto tempo. A pequena menina correu até ele, abraçando com força, e sussurrou: Eu te amo, papai. E você vai ver, tudo vai ficar bem agora. A sala, que antes estava cheia de tensão, foi tomada por um sentimento de cura. As mentiras haviam sido expostas, e com isso, as cadeias que mantinham aquele homem preso também se romperam. E no final, a pequena menina, com o coração puro e a sabedoria de alguém muito além de sua idade, mostrou a todos o poder da verdade. Ela nos lembrou que, mesmo nas situações mais difíceis, a verdade sempre encontrará seu caminho, e é através dela que encontramos a verdadeira liberdade. Agora, deixo uma pergunta para você, ouvinte. Você está pronto para enfrentar a verdade, mesmo quando ela for difícil, para buscar a cura e o perdão?